Guia Econômico. Apresentação: Neila Fontinelli. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Guia Econômico. Hoje é terça-feira, 1º de junho de 2021 e várias notícias importantes. A Vivara, por exemplo, subindo as ações da Vivara na Bolsa nesse momento, em função de notícias sobre a compra da Gasterne, notícia boa. Também o nosso Instagram bombando, né, com muitos comentários. E outra notícia boa é sobre a viagem do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, astronauta Marcos Pontes, a Portugal. Hoje ele participou de uma cerimônia de início das operações do cabo submarino de fibra ótica da empresa espanhola Elalink, que faz a ligação agora entre Sines e Fortaleza. São aproximadamente 6.000 quilômetros de cabos entre Ceará e Portugal. E essas novas linhas representam uma estrutura importante para a nova economia. Através dela, o Ceará terá uma comunicação rápida e direta com a Europa, com a África, com a China, e a possibilidade de atração de uma indústria ambientalmente correta, como a de hidrogênio verde, e também de mais condição para a produção da nossa economia criativa, como o setor de moda, o setor de jogos, várias atividades que o Ceará vem criando, vem trabalhando muito bem. E que venham essas novas atrações de negócios. Letícia Lopes. Neilinha Fontinelli. Neila, se você fala do nosso Instagram que está bombando nas pistas, então vamos começar com a enquete. A Rádio O Povo CBN pergunta. Está lá no nosso Instagram também essa mesma pergunta. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, confirmou a realização da Copa América no Brasil. Na noite de ontem, no entanto, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que a realização do torneio no Brasil ainda não está confirmada e que cada competição aconteça em solo brasileiro, os estádios não vão receber público e vai ser exigido aí que todas as delegações estejam vacinadas. A nossa pergunta: você é a favor da realização da Copa América no Brasil neste momento de pandemia? Você participa no nosso WhatsApp 96090099. Neila, no Instagram, @povoCBN, muita gente participando. A Lívia Maria diz não. A Paulette diz sim, se pode outros campeonatos, por que esse não? O Wellington também, se pode outras competições, por que a Copa América não pode? Muita gente participando. Lá no nosso Instagram também tem nossa enquete, Neila Fontinelli. Muito bem, Letícia, e nós já temos nosso entrevistado na linha. São 14 horas e 22 minutos. Guia Econômico. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB, registrou uma alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, cerca de 1% a mais em comparação com o mesmo período de 2020. E sobre este assunto, nós vamos conversar com o diretor-geral do IPES, João Mário de França. João Mário, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Neila. Tudo bom? Tudo bem. Uma honra recebê-lo novamente aqui. O que a gente pode dizer sobre esse PIB, né? Primeiro, comemorar. Ano passado foi muito ruim, né? Exatamente, Neila. Começamos o primeiro trimestre, quando comparamos com o trimestre imediatamente anterior, com esse crescimento de 1,2%, até superior ao que o mercado estava prevendo. E aí tem alguns aspectos importantes, como a questão do consumo, que surpreendeu já bem, dada a poupança das famílias no ano passado. Teve a questão do investimento, que veio forte. A parte de commodities, que aumentou a demanda global. Então, vários fatores contribuíram para que o PIB do Brasil tivesse um crescimento bem acima do que o mercado estava prevendo. Esse ano é diferente, né? Porque nós já começamos com a crise, né? Janeiro já mostrou, nós já tivemos o fechamento da economia mais cedo do que no ano passado, né? O que poderia ter sido muito pior para a economia. Mas quais os setores se mantiveram com saldo positivo no PIB?
Os setores que estão menos afetados por essas medidas restritivas, que envolve a questão da segunda onda, está ligado à indústria, é um setor ligado à indústria e setores ligados à agropecuária. Esses dois setores são muito pouco afetados pela pandemia. Em nenhum momento, mesmo com as medidas restritivas, eles foram fechados, tanto aqui no estado como no Brasil como um todo. Claro que quem vem mais sofrendo com a pandemia, Leila, ainda continua sendo o setor de serviços, porque ele envolve muito esse contato das pessoas, algum tipo de aglomeração. Então, o setor de serviço ainda apresenta uma recuperação mais lenta, mas a agropecuária já veio crescendo, a indústria também, e a agropecuária ainda é puxada, como eu falei anteriormente, por esse aumento dos commodities, essa demanda global também tem aumentado e isso tem favorecido o setor agropecuário. Uma coisa que particularmente me surpreende é que a gente tem um achatamento da renda pela inflação, achatamento da renda pelo desemprego, pela informalidade, pela precariedade, mas o consumo das famílias caiu 0,1% em comparação com o último trimestre de 2021. É porque foi muito ruim. Essa é a explicação? Tem esse componente da queda ter sido bem menor do que a gente imaginava, por isso até que eu coloquei que já há uma reação do consumo, mas esse crescimento, né, ele é bom, você colocou vários pontos, ele é desigual. Então existe a classe média, a classe rica, eles conseguiram fazer uma poupança ao longo do ano passado, até porque não podiam viajar, não podiam frequentar restaurantes, bares, enfim, então gerou um tipo de poupança que está acabando convergindo para o consumo, diferentemente das famílias mais vulneráveis que estão realmente com problemas de renda, estão com problemas de desemprego, inflação alta, e tudo isso vem fazendo com que nesse tipo de população de baixa renda o consumo tenha sido reduzido. E o auxílio emergencial não voltou no início do ano. É bom lembrar que a gente está falando de uma política extremamente compensatória para os mais vulneráveis, que houve descontinuidade, terminou em dezembro, e só retornou agora em abril. Então, esses números que estão sendo medidos até março não teve nenhum impacto do auxílio emergencial. Quais as perspectivas para os próximos meses? É possível a gente pensar nelas agora? Eu acho assim, Neila, tem duas questões aí. Primeiro, por esse crescimento que surpreendeu o mercado positivamente, no caso do Brasil, já mostra que há algum grau de aprendizagem da economia em relação à pandemia. Mesmo com as medidas restritivas que foram adotadas na maioria dos estados, e esse valor capta uma média nacional, já parece que haver algum grau de aprendizagem nessa convivência de medidas restritivas com uma economia funcionando relativamente bem. Agora, existem ainda muitas incertezas, então, até as projeções que o mercado já vem fazendo de elevação do crescimento do Brasil para esse ano, já se fala em algo acima de 4%, mas sempre com algumas ressalvas. Uma é a questão do ritmo da vacinação, que ainda é muito lento no Brasil. Então, esse ritmo da vacinação, se fosse mais rápido, estaria mais seguro em relação ao crescimento. E tem também questões estruturais da economia brasileira, como a questão das contas públicas, a fragilidade fiscal, que ainda gera muita incerteza. Então, há boas perspectivas, o mercado está sinalizando com um crescimento positivo, mas com o pé atrás nesses itens que eu falei. Ritmo da vacinação lento, fragilidade fiscal e até um ponto que você tocou também, a volta da inflação. Uma coisa que já parecia ter sido bem resolvida no Brasil, já se fala em estouro da meta para esse ano. Além do medo de uma terceira onda, né, que não está descartada. Sem dúvida, ainda tem esse aspecto, e isso está muito atrelado também ao ritmo de vacinação lento. Se a gente tivesse mais avançado, com uma população mais imunizada, certamente a gente não estaria correndo esse risco de terceira onda que não está ocorrendo nos países desenvolvidos. Não está se falando nos países desenvolvidos nessa terceira onda. Mas no Brasil, claramente, é uma coisa muito concreta. A gente já vê, inclusive, em estados, principalmente do sul do país, esse aumento, e isso pode ser um fator que vai medir o crescimento econômico projetado pelo mercado. O Ceará deve manter essa mesma média do Brasil? Com relação ao Ceará, a gente ainda está fazendo no Instituto, no IPES, o cálculo para divulgar
esse resultado deve sair agora na segunda, terceira quinzena de junho. Mas é bom a gente qualificar o seguinte aspecto. No quarto trimestre do ano passado, que a comparação vai ser do primeiro desse ano com o quarto do ano passado. No quarto do ano passado, o Ceará teve um crescimento acima do Brasil. Então, a gente parte de uma base maior do que o Brasil na comparação com o primeiro trimestre. Então, isso pode ser um elemento que reduza um pouco o nosso crescimento vis-à-vis do Brasil. Enquanto o Brasil comparou com uma base menor, a gente vai comparar com uma base maior. E também a questão de março, já foi adotado medidas importantes de restrições à economia, inclusive para diminuir a circulação viral, conter a pandemia, dar um alívio na rede pública e privada de hospitais. Então, pode ser que o que foi aplicado aqui para o Ceará, eu acredito, tenha sido um pouco acima da média nacional em termos de medidas restritivas, até para preservar vidas. Então, esses dois aspectos podem nos indicar, talvez, um crescimento diferente do Brasil, até um pouco mais suave, um ritmo mais lento de recuperação. Mas a gente projeta para o ano um crescimento importante do estado do Ceará. A última avaliação do IPES será algo em torno de 3,5% de crescimento. Então, a gente continua projetando um crescimento positivo para o estado do Ceará. Vamos, inclusive, nessa divulgação também, rever essa previsão, ajustar os novos dados que estão sendo divulgados para o Brasil, e aí vai ter uma nova projeção. Mas falando especificamente desse primeiro trimestre, por esses motivos que eu coloquei, base maior de comparação com o quarto trimestre do ano passado, enquanto o Brasil foi uma base menor, e talvez medidas um pouco mais restritivas aqui no Ceará para segurar a pandemia e preservar vidas, talvez o nosso ritmo seja um pouco mais lento que o do Brasil. Sempre é uma diferença, né? Um delay, eu diria assim, em relação a Ceará e Brasil, né? Em relação aos efeitos dessa estatística, né? É um comportamento quase que comum, né? Não vou dizer normal nem natural, mas comum. Exatamente. E esse delay é natural e também depende muito, como eu falei, das comparações. Quando você está comparando com uma base, sempre o crescimento é com a base ou do trimestre imediatamente anterior ou do trimestre equivalente do ano passado. Então tem que ver exatamente como é que foi o comportamento do Brasil e Ceará nessa base de comparação, porque às vezes um crescimento muito maior num período anterior acaba implicando numa comparação mais prejudicial para o Estado do que para o Brasil. E tem a ver também com medidas restritivas, né? A gente sabe que o Ceará está sendo muito firme em relação à pandemia. No momento em que o vírus começa a aumentar a circulação, medidas são logo implantadas para preservar a saúde da população. Um efeito muito forte na economia. Exatamente. E na média nacional, e no Brasil como todo, às vezes isso não ocorre com essa mesma firmeza. A gente vai entrar agora com o repórter CBN. Eu queria agradecer o diretor-geral do IPES Ceará, aliás, do IPES já é do Ceará, João Mário de França. Muito obrigada pela entrevista. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de junho de 2021. A médica Nisi Yamaguchi afirmou à CPI da pandemia que uma reunião do gabinete de crise realizada em abril de 2020 não discutiu a necessidade de isolamento social nem uma possível compra de vacinas contra o coronavírus. Ela disse que participou de apenas um encontro que serviu para debater problemas relacionados à importação de insumos. Naquela época, o Ministério da Saúde era comandado por Luiz Henrique Mandetta, que acabou demitido dias depois pelo presidente Jair Bolsonaro. Nisi Yamaguchi disse à comissão que tratamento precoce e vacinação são coisas diferentes, mas igualmente importantes. O presidente da CPI, Omar Aziz, interrompeu a depoente e pediu para que a população desconsiderasse as falas da médica. Estudos clínicos já comprovaram que medicamentos como a hidroxicloroquina não têm eficácia no tratamento contra a Covid-19. A Organização Mundial de Saúde autorizou o uso emergencial da Coronavac. A vacina contra a Covid-19 foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Com a decisão da OMS, o imunizante poderá ser usado em iniciativas como o consórcio COVAX Facility, que distribui fármacos para combater a doença.
O mecanismo agora ganha novo impulso com a aprovação da Coronavac. O Real Madrid anunciou a contratação do treinador italiano Carlo Ancelotti. Segundo a agência France Press, ele vai substituir o francês Zinedine Zidane pelas próximas 3 temporadas. Ancelotti estava no Everton, da Inglaterra, e volta ao clube espanhol depois de sua saída em 2015. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Talvez o direito não fosse como você conhece hoje se Clóvis Bevilacqua não decidisse idealizar o primeiro Código Civil do Brasil. Boas decisões mudam a história do mundo e podem mudar a sua história também. Faça mestrado em Direito na Unicristos. Aqui você é qualificado para o mercado com o melhor conhecimento jurídico. Inscreva-se no site unicristos.edu.br e tome uma boa decisão. O BS Flower já é sucesso de vendas e inaugura em Fortaleza o conceito de múltiplas metragens, com plantas ajustáveis às suas necessidades. Uma inovação BS Par, em frente à Praça das Flores. Já pensou? Visite o estande de vendas na Rua Paula Ney 66. BS Flower, obras antecipadas. Valor à vista a partir de 870 mil, referente à unidade 500D da tabela vigente RI número 02-48.141 do cartório de registro de imóveis da 4ª Zona da Comarca de Fortaleza. Cresce 1255J. Alto Papo com Boris Feldman. Oferecimento: Fiat em Fortaleza na Igualto 3452-1444 e Eletropartes Distribuidora, peças elétricas e acessórios automotivos 40080166. Onde você confere o nível do óleo do motor? A maioria o faz no posto, mas é preferível fazê-lo em casa de manhã antes de ligar o carro. Primeiro, porque essa verificação tem que ser feita num local absolutamente plano, o que nem sempre se encontra num posto, porque qualquer inclinação do carro vai interferir no nível do óleo no cárter. Em segundo lugar, quando você para o carro no posto, o motor estava trabalhando, quente, e o óleo não está muito fluido e não escorreu todo para o cárter. Então, o nível indicado pela vareta pode estar um pouco abaixo do real, porque ainda tem mais óleo chegando devagarzinho. E o cuidado final, que nem sempre se toma no posto: jamais limpar a vareta com um pano que solte fiapos, como por exemplo a estopa. Na falta de um, preferível usar um papel de jornal ou até papel higiênico. Há 25 anos atuando no mercado de distribuição de peças elétricas e acessórios automotivos, a Eletropartes Distribuidora oferece produtos das 120 melhores marcas do mercado, como a melhor do Nordeste, com preços competitivos, agilidade no atendimento e a qualidade que você confia. Eletropartes Distribuidora, a sua melhor opção, com filiais em Fortaleza, Teresina, Mossoró, Recife e João Pessoa. Venha conferir. Pedidos 4008-0166. Eletropartes.com.br. A CBN quer ouvir sua crítica ou sugestão sobre a nossa programação. Envie um e-mail, faleconosco@cbn.com.br. O Povo Tecnologia, com Hamilton Nogueira. Essa notícia é boa, mas não é definitiva. O WhatsApp voltou atrás e parece disposto a não mais limitar suas funcionalidades para aqueles que se recusarem uma nova versão da política de privacidade. O posicionamento da empresa, publicado pela The Next Web, diz que ela apenas vai ficar te lembrando dessa necessidade. Ok, tudo bem. Porém, no meio do texto fala-se que, abre aspas, queremos deixar claro que atualmente não temos planos de limitar a funcionalidade, fecha aspas. E a questão é que traz insegurança a utilização das duas expressões, deixar claro com atualmente não temos planos. Porque afinal vão mudar mais à frente ou não? Foi apenas um recuo momentâneo? E por falar em clareza, perde-se até o fio da meada sobre o que de fato motivava essa atualização. O problema era o compartilhamento dos dados com os usuários internamente, com o Facebook,
ou com as autoridades governamentais. Logo, para deixar claro, falta clareza. Por último, registrar que a partir da última sexta-feira, 28, os crimes cibernéticos no Brasil, como fraude, furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets, tiveram as penas aumentadas. Crime de invasão de dispositivo informático passará a ser punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa, com uma série de possíveis agravantes, tais como crimes praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou aquele que gera prejuízo econômico, ou ainda se cometido contra idoso ou vulnerável. Guia Econômico. Apresentação: Neila Fontinelli. 14 horas e 40 minutos. A Bolsa e o Bolso. Neila Fontinelli, o Ibovespa segue com alta acima de 1% nesta terça-feira, mesmo com os índices nos Estados Unidos perdendo força no fim da manhã. Com isso, a Bolsa Brasileira estende os ganhos do fim de maio, se mantém na máxima histórica e fica em torno dos 128 mil pontos. Ao passo que o dólar, Neila, cai forte e caminha para fechar em seu menor patamar do ano, R$ 5,15, Neila Fontinelli. É isso, Letícia. Eu já vi mais baixo, Neila, mas é isso, é o que temos para hoje. Eu já vi bem mais baixo, mas que bom que tá caindo, né? Vamos ter fé que até o final do ano, será que ele chega a R$3? Nunca, né? Não vai chegar. Isso era outro tempo. Vai depender de muitas coisas, Letícia, não arrisco. É isso, Letícia, nós já temos nosso entrevistado na linha, ele já está aqui com a gente no Zoom, são 14 horas e 41 minutos. E hoje houve uma cerimônia de inauguração em Sines, em Portugal, do cabo submarino de fibra ótica, que vai ligar diretamente o Brasil à Europa. A gente já falou sobre isso. E hoje também são os 20 anos da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará. E nós estamos com o novo presidente eleito para a gestão da Câmara, Antônio Eugênio Vieira Filho. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Neila. Boa tarde, é uma satisfação falar com você e com seus ouvintes da Rádio Povo CBN. Prazer nosso, Eugênio. E essa é a nossa primeira entrevista, porque a gente quer parabenizar você e logo no dia, né, do aniversário da Câmara, que tem tido um papel muito importante aqui no estado do Ceará. Eu acredito que seja a Câmara mais ativa de relações internacionais que existe aqui no estado. E eu queria que você falasse dessas novas relações. Hoje a gente já teve um ministro inaugurando esse cabo de fibra ótica lá em Sines. Eu queria que você falasse das perspectivas, mesmo com essa pandemia, mesmo com essa conjuntura complicada. Existe possibilidade de melhorar essa relação? É isso, Neila. Nessa data aqui, exato, 1º de junho, a Câmara Brasil e Portugal no Ceará completa exatos 20 anos. São 20 anos aqui conectando e fortalecendo as relações internacionais do nosso estado com Portugal e com o mundo, né? E dentro dessa perspectiva, como você bem falou, nós temos a visão de que as relações entre o Ceará e Portugal tendem a se fortalecer cada vez mais. Não só nas áreas em que já temos uma forte relação, como é o caso do turismo, da área imobiliária, das energias renováveis, mas também em diversas outras áreas. E como você mencionou, hoje foi inaugurado na cidade de Sines, em Portugal, com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, o ministro Marcos Pontes, um cabo submarino de fibra ótica que liga diretamente o Brasil e a Europa. Este cabo, de 6 mil quilômetros de extensão, vai conectar Fortaleza com Sines, em Portugal, com passagens pelos países da Guiana Francesa, Ilha da Madeira, Ilhas Canárias e Cabo Verde. E o mundo hoje, que o principal ativo são os dados, né, Neila? Este cabo é um grande acontecimento do ponto de vista dos negócios digitais. Com certeza. Isso vai permitir interligar aqui vários negócios digitais. E era isso que eu queria perguntar a você sobre esses negócios digitais. No começo do programa, Eugênio, eu falei sobre a possibilidade de uma indústria ambientalmente correta
como a hidrogênio verde. A gente sabe que existe uma negociação para levar uma extensão desse cabo até o Pecém, ou criar uma relação entre o Porto de Sines e o Porto de Pecém. E também tem a indústria de jogos, né? E toda uma produção da economia criativa que pode ser beneficiada por esse cabo. Eu queria que você falasse dos negócios que podem surgir. Isso, Leila. Esse é o primeiro cabo interligando a América Latina à Europa, né? Antes, toda a comunicação se dava através de cabos através dos Estados Unidos, né? E a África, né? Estados Unidos ou através da África, né? Essa conexão direta aí vai permitir conexões de alta velocidade, com baixíssimas latências, né? E isso faz com que incremente uma série de negócios e oportunidades, como são os negócios de serviços de nuvem, negócios digitais, de base de dados, e esse cabo vai facilitar uma série de dados, informações, vão facilitar aí pesquisas na área de saúde, na área de pesquisa, né? Então, hoje o estado do Ceará, essa interligação vai permitir que empresas aí de bases mundiais possam vir a se instalar aqui no nosso estado e ter como base aqui o Ceará para fins de dados e aproveitamento dessa conexão, né? Eugênia, a gente está num momento de diplomacia bastante complicado, né? O nosso governo está muito complicado, o momento é difícil, inclusive todos os estrangeiros estão proibidos de entrar no Brasil nesse exato momento por uma questão maior que é a pandemia, né? Eu queria que você falasse, assim, o que vai ser preciso para uma retomada, né? Além de vacina, controle da pandemia, né? A gente vai ter que refazer essas relações. O que nós conseguimos manter, mesmo diante dessas dificuldades? Neila, eu acho que hoje o mundo vai ser um pouco de virtual, vai ter essa presença virtual muito forte, né? Eu acho que isso que a gente vai ter que se adaptar, tá? O Brasil, de fato, hoje passa por um momento nas relações internacionais bastante difíceis, né? Mas você vê, eu acho que o Brasil, como um país continental, país forte do Ocidente, não pode nunca é esquecido, tá? Então, quando você fala com empresas e instituições, o Brasil sempre está na mira aí de investimentos, e é por isso que ainda continua recebendo um alto grau de investimentos dentre os países de desenvolvimento, né? A questão da relação, principalmente na base do turismo, foi muito afetado, né? Isso, de fato, o turismo se faz de forma presencial, mas eu acho que o Estado, tanto a Câmara como as instituições portuguesas, têm buscado aí alternativas, né, para que esse intercâmbio, logo após a pandemia, se fortaleça. Um dos casos aqui, para o próprio consulado, a gente vem discutindo aqui através da federação, até mesmo o reconhecimento, por exemplo, de vacinas como a Coronavac, que foi uma das principais utilizadas aqui no Brasil, né? E isso de forma que ela seja reconhecida também na Europa e permita esse fluxo de pessoas, né? Porque a gente sabe que os negócios são feitos as empresas chegam através de pessoas, né? Então, você vê o fluxo de crescimento do estado do Ceará após o primeiro voo da TAP, onde começaram a vir os empresários, os homens de negócio. Você vê que o Ceará deu um impulso, né, em termos de negócio, porque aqui se faz as relações pessoais chegando com os empresários, né? Então, a gente vem trabalhando para que essas relações se fortaleçam e haja, por exemplo, o caso do reconhecimento da Coronavac na Europa. Hoje a gente teve uma boa sinalização da OMS aí, de reconhecer a Coronavac como uma vacina que é capaz de ser aceita também na Europa e nos Estados Unidos, para que a gente volte a ter esse fluxo de negócios, de relacionamento, de fluxo de pessoas, de turismo, que isso é o que vai fomentar aí nossa retomada do crescimento. Eu queria que você voltasse a falar aqui da Câmara Brasil-Portugal, eu queria que você falasse da sua gestão, quais serão suas prioridades? Ótimo, a gente está aqui passando por, enfim, esse processo de transformação. A Câmara sempre foi muito ativa nos seus eventos, né? Fomos aqui em 2009, trouxemos aqui pela primeira vez no Brasil o encontro de negócios da língua portuguesa.
Depois a Câmara desenvolveu aí o Ceará Global, hoje que é um dos principais eventos de internacionalização do Ceará, a Expolog, um evento também bastante relevante para a nossa Câmara, a Web Summit, que ocorre todo ano em Lisboa, em Portugal, onde já fizemos aí várias viagens, com inclusive pessoas do governo nos acompanhando, e então a Câmara já tem consolidado algum desses eventos presenciais, né? Mas acho que dentro da nossa gestão, a nossa busca aqui é de fazer uma transformação digital da nossa Câmara, para que a gente possa ter mais conteúdos digitais, mais intercâmbio de rodada de negócios de forma digital, se adaptando a esses novos tempos. E dentro desse propósito, aí convido você e seus ouvintes, dia 10 de junho a gente vai ter a posse aqui da nova diretoria da Câmara, e vai ser feito de forma virtual, vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube, e vamos ter lá a presença, convidei aqui o professor Silvio Meira, que é fundador do Polo Digital, e responsável aqui pela transformação digital da Magazine Luiza e da Baterias Moura, e o seu sócio, André Neves, que mora em Portugal e vai falar um pouco sobre a experiência dele em Portugal, falar sobre um tema que é o futuro digital. O futuro já é digital, né? Então, já é presente, né? Já é presente. Então, dentro desse propósito, em parceria com a Trend Ceará, dia 10 de junho, às 18h40, nós vamos estar já nesse momento de enquadrar a Câmara, não só nos eventos, valorizar os eventos presenciais, mas também valorizar os eventos digitais aí. É realmente um novo momento. Eugênio, muito obrigada pela entrevista. Sucesso para você nessa gestão. Que sejam 2 anos maravilhosos de retomada, né? Depois de tudo isso que a gente está passando. Muito obrigado, Leila. É um prazer falar contigo. Viu? Um grande abraço. Nós conversamos com o presidente eleito da Câmara Brasil-Portugal, Antônio Eugênio Vieira Filho. São 14h51. Guia Econômico. Oferecimento Sebrae 0800 570 0800. O BS Flower já é sucesso de vendas e inaugura em Fortaleza o conceito de múltiplas metragens, com plantas ajustáveis às suas necessidades. Uma inovação BS Par, em frente à Praça das Flores. Já pensou? Visite estande de vendas na Rua Paula Ney 66. BS Flower, obras antecipadas. Valor à vista a partir de 860 mil, referente à unidade 500D da tabela vigente RI número 02-48.141 do cartório de registro de imóveis da 4ª Zona da Comarca de Fortaleza. Cresce 1255J. Alô? Oi, já tá sabendo da novidade? Não, me conta. Somos vizinhos de novo. Que bom, estava morrendo de saudade de ter vocês aqui pertinho. Já estamos esperando você aqui, com aquele jeitinho acolhedor. No mesmo endereço? Júlio Ventura com Barão de Studat? Isso, pode chegar, a porta está aberta. Já estou a caminho, mal posso esperar para encontrar vocês de novo. Estamos de volta. Novo Mercadinho São Luís. Júlio Ventura com Barão de Studat. Querer bem é estar sempre pertinho. Iselétrica e Lins Elétrica, no mercado desde 1965, com tradição e confiabilidade na revenda de materiais elétricos. Fornecimento Soluções WEG, uma das maiores empresas de recuperação de motores, geradores e montagem de quadros elétricos, contribuindo sempre para o desenvolvimento dos seus clientes. Iselétrica e Lins Elétrica. Avenida José Jataí 933, bairro Farias Brito. Telefone 3535-7177. A pandemia não acabou. Por isso, continue usando a máscara corretamente, higienizando as mãos e respeitando o distanciamento social, mesmo quem já tomou a vacina ou já teve a Covid-19. O governo do estado continua trabalhando forte diariamente para cuidar dos cearenses e conseguir vacina para todos. Faça a sua parte você também. Só assim, protegemos a saúde de quem a gente ama. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Gastronomia e vinhos. Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Oferecimento: Carneiro do Ordones, original. 3048-4550. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas. 4 em Campo. De segunda a sexta, a partir de 8 da noite. O Povo CBN, a rádio que toca notícia.
Dia Econômico. Oferecimento Sebrae 0800 570 0800. 14 horas e 54 minutos. Economia do Ceará, com Nazareno Albuquerque. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes. Bom, divulgado, como eu anunciei ontem, o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, para o primeiro trimestre do ano. O resultado cresceu 1,2% nos 3 meses em relação ao último trimestre de 2020. Esse é o terceiro resultado positivo depois dos recuos no primeiro e no segundo trimestres do ano passado. O PIB volta assim ao patamar do quarto trimestre de 2019, que dá um certo alento, né, àqueles que estão acompanhando, né, o desempenho da economia brasileira e as consequências, os impactos que a Covid-19, que essa pandemia tem causado, né, no setor produtivo, né, no emprego, não é? No emprego e no desemprego, né, com fortes sinais negativos para o Brasil. Mas o que tem ainda de interessante para a gente falar, e como um sinal de positivo, né, é de que esse desempenho do primeiro trimestre do Brasil foi entre os 50 principais economias do mundo, o 19º em desempenho, quer dizer, nem muito atrás e nem muito à frente, mas é uma posição, sem dúvida, que merece ser considerada, né, diante das consequências da pandemia em diferentes países. A posição brasileira em 19º lugar entre as 50 principais economias do mundo sinaliza de que algo de bom a gente pode esperar até o final do ano. Os próprios bancos e consultores de banco que se manifestaram nas últimas horas indicam que o Brasil pode chegar a crescer até 4% em 2021, o que seria um número realmente positivo, né, para a recuperação das perdas que o Brasil teve no ano de 2020. Tenham todos uma boa tarde, Neila. Eu vou estar de volta às 17h50, por aí assim, com a economia do Ceará. Até lá. 14 horas e 57 minutos e vamos ao Cariri, vamos falar sobre a festa do Pau da Bandeira em Barbalha, que teve início de uma forma tímida com a flexibilização econômica nesta segunda-feira. Confira a matéria do repórter Guilherme Carvalho. Após quase 3 semanas sob regime de isolamento social rígido, Barbalha deu início a uma lenta flexibilização da economia. O lockdown foi instaurado na cidade no último dia 12 para frear a propagação da Covid-19. Na época, o município contabilizava 5.003 casos confirmados e 111 óbitos por complicações da doença. Atualmente, os indicadores da doença mostram que a curva de confirmações continuou crescente em meio ao isolamento social rígido. O mais recente boletim epidemiológico mostra que Barbalha tem 5.806 casos confirmados da Covid-19. A partir dessa segunda, o comércio de Barbalha pôde retornar às suas atividades presenciais no período das 8 horas da manhã ao meio-dia. A primeira etapa de flexibilização foi fruto de negociações entre a Prefeitura e a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL. O presidente da CDL de Barbalha, Alcides Barbosa, afirma que o início das flexibilizações não significa o fim do regime de lockdown. Ele explica que o setor observou a decisão como um alívio na economia municipal. O lockdown ainda está, porque os casos, inclusive, têm aumentado bastante. O prefeito é bem acessível para conversar. Aí a gente conseguiu essa flexibilização de abrir o comércio de 8 da manhã ao meio-dia e com 30% de capacidade. Mas o lockdown existe ainda. Então a CDL vê como assim, vamos dizer, uma pequena vitória, né, diante de tudo, já que o comércio paga um preço
de que ele não é culpado, né? Nossas lojas são pequenas, não dá 5 pessoas dentro de uma loja, não dá 10 pessoas dentro de uma loja, não é lá o local de foco de aglomeração. O cancelamento da tradicional festa do Pau da Bandeira, oficializado no último dia 27, reforçou as expectativas negativas do setor comercial para o primeiro semestre do ano. Antes da pandemia, a festa de Santo Antônio movimentava cerca de 600 mil pessoas pelas terras dos Verdes Canaviais. Devido às medidas de isolamento social, este é o segundo ano consecutivo em que o evento não deve acontecer. Alcides Barbosa defende que as festividades do Pau da Bandeira movimentavam as principais vertentes econômicas da cidade. Para ele, a recuperação econômica após um lockdown sem Pau da Bandeira reflete em um cenário desastroso para a cidade de Barbalha. O grande fôlego que existia para as empresas é justamente nessa daí, não é pequena, é a grande festa. É o grande boom. As lojas de roupa vendem roupa que o pessoal quer ir, as de comida vendem comida, as de bebida vendem bebida, tudo, e vem gente de fora, a cidade enche, que os hotéis pousadas ficam lotados. Agora você imagina que isso não existe. 2 anos já, né? Então é preocupante. Não só em Barbalha, a gente sabe que no Brasil todo, mas é muito preocupante uma cidade pequena como Barbalha, que tem um comércio muito pequeno. O decreto de isolamento social rígido deve seguir em Barbalha até o dia 6 de junho. Nessa data, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia vai decidir se a cidade avança para novas etapas de flexibilização ou permanece por mais uma semana sob o lockdown. De Barbalha, Guilherme Carvalho para as rádios O Povo CBN e CBN Cariri. E o Guia Econômico fica por aqui. Nós tivemos áudio de Adalto Rosa, Adeilto Luciano no Cariri, produção Letícia Lopes, Jefferson Salles, Laura Teles e Leonardo Reis, direção de jornalismo Jocélio Leal. Apresentação Neila Fontinelli. Você fica agora com o Repórter CBN. Na sequência, eu volto com sustentabilidade digital. Até já.